chamando sempre a atenção para o laboratório de redação. Acabei de gravar um videozinho de lá, tá certo? Incentivando vocês a participarem. Gente, a qualidade do laboratório de redação, que está aqui, viu, Eduardo? A qualidade do laboratório de redação, que está disponibilizada para vocês aqui no Academia Enem, não deixa, eu queria que todo mundo olhasse para mim. E eu falo isso aqui com toda a condição de olhar na bila do olho de vocês, tá certo? De cabeça erguida aqui e lhes dizer, certo? Deixa eu dizer uma coisa, vou até descer para ficar mais perto. O maior curso de redação aqui do estado do Ceará, tá certo? Em termos de resultados, mas também em termos de quantidade de alunos, é nosso, há 15 anos ele existe. Já passaram por mim 25 mil famílias, tá certo? Fazendo um curso particular de redação comigo, ocupando um turno, tá certo? De sua preparação. E essa atuação me proporcionou, ao longo desses 15 anos de curso, desenvolver uma experiência, uma metodologia, um livro didático, mas também um know-how para laboratórios de redação. Esse know-how, pessoal, está todo aqui no Academia Enem. Eu preciso que vocês entendam e para além de entenderem, valorizem isto. Eu trago um time aqui, o time que está aqui, corrigindo redação aqui para vocês. Escutem isso antes de a minha aula começar. O time que está aqui, corrigindo redação para vocês, é o mesmo time que está lá no meu auditório, no coração da aldeota, tá certo? Corrigindo a redação dos alunos que estudam nas escolas particulares de mensalidades mais caras. Vocês entendem? Eu estou oportunizando aqui no programa este know-how de laboratório de redação, essa estratégia que a gente tem, que a gente sabe que funciona, que é comprovada no tempo. Eu sou o curso de redação aqui em Fortaleza, tá? Que tem para o Brasil o maior resultado do Enem, da história do Enem no Brasil. São 34 notas 1000 no Enem. Nenhum curso nacional, tá certo, presencial ou online que seja, bateu esse número, tá? Muitos cursos chegam a ótimos desempenhos, a ótimas notas, entendeu? Mas assim, 34 notas 1000 ninguém tem. Só tem o Diego Pereira aqui em Fortaleza, no Ceará, com seu trabalho de 15 anos. Estou na condição de coordenador pedagógico do Academia Enem, emprestando aqui ao programa, certo, o meu relacionamento, a minha experiência, trazendo professores que muito dificilmente, escutem isso, para valorizarem o programa, muito dificilmente, tá, um grande ambiente particular teria condições de reunir o know-how de uma equipe de professores que trabalham em vários locais e são exclusivos em vários locais, tá, que a gente conseguiu reunir aqui. Vários dos professores que já passaram por aqui, inclusive o que acabou de sair daqui, por exemplo, só dá aula em uma instituição particular e é só lá e acabou. Quem quiser ter aula com ele, tá, tem que estudar na instituição em que ele trabalha, assim como vários outros que passaram e passarão aqui. No entanto, o Academia Enem proporciona isso, que a gente consiga trazer esse pessoal para cá, porque é uma iniciativa pública, tá certo? Para oportunizar a inclusão, para viabilizar para vocês acesso ao ensino superior. Então, assim, para além de dar o conteúdo, como eu coordeno pedagogicamente o programa, eu preciso muito que essa turma que é assídua, que está aqui vindo todo final de semana, compreenda a qualidade da equipe que a gente tem. Vocês não estão com professores que estão com horário vago no final de semana, aí vieram dar aula aqui no Academia Enem. Esses caras são os craques dos colégios em que eles lecionam, entende? Vocês devem conhecer vários de nome, todos os professores aqui nacionais, enfim. Repito, é chato falar sobre si próprio, pode parecer pedante, presunçoso, arrogante, mas tomara que vocês não entendam assim. Eu estou falando do resultado que a gente tem, para vocês valorizarem o fato de estarmos aqui no final de semana, tá certo? Ministrando esses conteúdos, trazendo essa qualidade para vocês. Então, moral da história, só um minutinho. Moral da história, valorizem o que vocês têm à disposição, tanto os professores quanto o laboratório. Não deixem de escrever redação, certo? A redação bota para dentro ou para fora. Às vezes você, numa performance ruim em outra área, quando consegue performar ali um 800 e tanto em redação, um 900 e tanto em redação, isso acaba cobrindo uma nota baixa em outra matéria. É muito importante que compreendam isso. Então, dito tudo isso, eu vou para o meu conteúdo. Eu tenho essa responsabilidade de trazer essa fala em nome do programa para vocês. Estamos entendidos? Você quer falar, minha amiga? Pois não, diga lá.
Ontem você ganhou 940. Dona Regina está dizendo que ontem no laboratório de redação ganhou 940, um 840, tá certo? Vamos já aumentar 100 pontos para esse 940. Salve de palmas aqui para Dona Regina. Dona Regina, nono Enem, Dona Regina? Nono Enem que a senhora faz, já fez 9 vezes o Enem, e disse para mim uma das coisas mais belas, não sei se alguém me segue no Instagram aqui, eu até postei uma foto com a Dona Regina, ela conversando comigo, ela disse o seguinte: professor, eu disse, Dona Regina, a senhora vem por quê? Ela disse, professor, tem um objetivo de passar e eu estou evoluindo, tá certo? A minha base ainda precisa ser constituída, tá certo? Dona Regina, eu disse, me diga uma coisa, mas assim, o que é o principal que me faz estar aqui? Ela disse, professor, eu adoro pensar, gosto muito de pensar. E aí quando eu venho para cá e vejo esses professores falando, eu vou pensando e aprendendo e anotando. Isso me faz um bem tão grande que eu não falto uma aula. E ela está aqui, eu vou repetir. Salva de palmas para a Dona Regina, por favor. Tá certo? Que ela seja inspiração para vários de vocês. Então, dito tudo isso, bora para a redação, certo? Diego Pereira, qual é o tema da redação do Enem? Não sei, e digo com muita honestidade, não faço muita questão de saber. Por quê? Quem é meu aluno, tá? De outro momento, de outra edição, tá certo? Que já esteve no curso comigo, já teve a oportunidade de assistir às minhas aulas, já deve ter escutado alguma vez de mim o seguinte: é muito arriscado para todos vocês, muito arriscado, que a gente tem um plano de aprovação no vestibular, você tem um projeto, né? Você quer entrar no ensino superior, tá certo? E o Enem é essa porta de entrada. Cara, é muito arriscado para o teu projeto que tu entrar na faculdade dependa especificamente daquele tema da vez que o INEP escolheu. É muito miúdo isso, tá? Não cai uma redação sobre a saúde, cai sobre a saúde da mulher preta, periférica, adolescente, grávida. É o corte do corte do corte do corte do corte do corte. Não cai a redação sobre saúde, cai saúde. A pessoa, você falar sobre saúde, mas sabe falar sobre saúde da criança hospitalizada no Nordeste? É o corte do corte do corte do corte do corte. Nunca cai uma redação sobre insegurança pública, é muito geral. Ele vai perguntar assim, ó: a insegurança de pessoas jovens, tá, nos deslocamentos laborais para o trabalho nas metrópoles brasileiras. Ele faz o corte do corte do corte do corte do corte. Então assim, a gente não vai acertar o tema do Enem. O máximo que a gente consegue é acertar o eixo temático. O eixo temático meio ambiente caiu. O eixo temático educação caiu. Mas dentro de educação, eu tenho evasão escolar, eu tenho tecnologia na educação, inteligência artificial na educação, violência contra o professor, bullying entre alunos, tá certo? Eu tenho, enfim, escola em tempo integral. O INEP colocou agora na prova do ENSEJ a importância da valorização das creches no Brasil, o tempo integral, a importância social que as creches têm, de repente, para que mães, principalmente as solo, tá, tenham a oportunidade de deixar seus filhos e, na maior dignidade, trabalhar 2 turnos para levar o sustento para casa. Então, assim, a educação é um mundo. Se cair, tá, não cai a educação, cai o corte do corte do corte do corte do corte. Então, assim, não me interessa qual vai ser o tema especificamente. Me interessa que um time treinado por mim, tá? Que um alunado que tenha passado por mim, pela minha fala, consiga raciocinar como? Se esse tema está aqui, tá? É assim que vocês vão pensar lá no dia da prova de redação. Olhem para mim. Se esse tema está aqui, vou subir um pouquinho. Se esse tema está aqui, tá? Ele só está aqui porque problemas existem. Os culpados desses problemas são previsíveis, suas culpas também são. Eu repito muito isso, tá? Então assim, caiu um tema, caiu. Eu vou olhar para o Estado brasileiro, em escala municipal, estadual ou federal, e vou me questionar: deixou de gastar com o quê? Construir, contratar, reformar, treinar melhor, algum tipo de tecnologia poderia ser mais eficaz? Não é isso não? Deixou de fazer campanha sobre o quê? Que tipo de prevenção? Que tipo de estímulo à população? Que tipo de informe elucidativo? Não é isso não? Que grande legislação nacional está sendo descumprida? É a Constituição, é a Lei Maria da Penha, é o Marco Civil da Internet, tá? É o Código Penal. O que é que está acontecendo? Pronto.
olhou para a sociedade, se tem um problema acontecendo, onde é que a sociedade pode estar falhando? Em duas vertentes bem definidas. Ou existe alguma mentalidade, alguma cultura, algum senso crítico, alguma formação psicossocial que a gente precise alterar, modificar com as famílias, com as escolas, com as empresas, com a imprensa, com as ONGs, com os sindicatos. Ou a gente precisa alterar alguma mentalidade, ou é algum ativismo social que deixa a desejar. Eu vou criticar, por exemplo, a inércia social, a apatia reivindicatória de um fragmento da sociedade que não pressiona a classe política em prol de mais saúde, de mais educação, de mais emprego, de mais... Enfim, então esse é o arcabouço argumentativo. O que é arcabouço? A maleta argumentativa que vocês vão levar para a prova, a caixa de ferramenta. Olha aqui para mim. A caixa de ferramenta que vocês vão levar para a prova, do ponto de vista da argumentação, tem um quinteto: investimento insatisfatório por parte do Estado, informação insuficiente, legislação descumprida, alguma mentalidade, algum senso crítico social que precise ser revitalizado, algum ativismo social que deixa a desejar. E eu vou olhar para o tema que caiu, que eu não sei qual é, e vou pensar: se esse tema está aqui, parabéns pela atenção, se esse tema está aqui, alguma dessas coisas, tá certo? Merece destaque. Precisamos investir, informar, tá certo? Cumprir lei, alterar a mentalidade ou pressionar mais. E aí eu vou organizar a partir da leitura dos textos de apoio, que não são meus inimigos, são meus amigos, eu só não posso me limitar a eles, tá? E aí eu vou levar, tá, as informações, tá, que já estão à nossa disposição nos repertórios. Diego, e essa coisa do repertório de bolso, vai falar alguma coisa? Mudou a correção? Na verdade, o INEP apenas registrou, tá certo, no seu material, na cartilha do participante, o que ele já vem analisando para os corretores, treinando esses corretores há bastante tempo, dizendo que, olha, rigor com aquele repertório que serve apenas como enfeite. O repertório precisa ser legítimo, verdadeiro, pertinente ao tema, ter relação vocabular com o comando da proposta, com o tema em si, e não apenas com o argumento. Interessante. O repertório tem que ter conexão com o tema em si, e não apenas com a crítica ao Estado, com a crítica à sociedade. E produtivo é quando ele tem um valor para a argumentação. O repertório que você usou serve para uma crítica política, serve para uma crítica social. Então, é basicamente isto. O INEP apenas pediu aos corretores, em 2025, um rigor maior no olhar para esses alunos que decoram obras literárias, que decoram fragmentos, aforismos, tá certo? E vão citar essas frases de efeito na redação, sem conexão nenhuma com o tema. Foi só isso. Mas se você já está organizado, que é como a gente pede no laboratório, o grande termômetro, olhe para mim, olha, o grande termômetro que vocês vão ter é o laboratório. Como é que eu faço para saber se meus repertórios estão parecendo de bolso? Está ali aquele pessoal ali para avaliar. Está ali aquele pessoal para avaliar. Eles que vão dizer, ó, está parecendo um repertório que você só memorizou e não está conseguindo encaixar com o tema especificamente. Só que hoje o meu encontro é sobre conclusão. Todo mundo que senta para fazer uma redação sobre conclusão, que senta para fazer uma redação, precisa saber o que sobre conclusão. A conclusão do Enem, no estilo Enem, ela precisa ter um agente. Quem fez o quê? Tá? Quem é o agente? Governos municipais, governos estaduais, governo federal, é o Ministério Público, são os tribunais de contas. Quem é agente? São as famílias, são as escolas, são as empresas, é a imprensa, são as ONGs, são os sindicatos. Esses são os agentes. E o que é que eles fazem? Ações. Como é que são as ações, Diego? Verbos ou substantivos abstratos. O que é que o governo faz? Ele investe ou potencializa investimento? Eu queria ouvir. Potencializa investimento. Ele investe ou amplifica investimento? Amplifica investimento. Ele investe, tá certo? Ou populariza o acesso a, ele populariza o acesso a. Então é potencializar, massificar, ampliar, tá certo? As ações envolvem a ampliação, o crescimento, certo? A disseminação. Ok. Depois do agente e da ação, estou voltando, ó.
Depois do agente da ação, eu preciso ter meio ou modo. Por meio de que medida essa ação vai ser desenvolvida? De que modo? Mediante o quê? Por meio de quê? Por intermédio de quê isso vai acontecer? E qual é a finalidade? A fim de quê? Com o fito de quê? Com o escopo de quê? Eu estou pedindo atuar, eu estou pedindo para as famílias atuarem. Então eu tenho que ter agente, ação, meio, a finalidade, e qualquer um desses elementos admite o detalhamento. O que é o detalhamento? É você trazer uma informação a mais, um aposto sobre o agente, é você explicar a ação, é você trazer uma estrutura de oração adjetiva que seja capaz, que viabilize, que oportunize para o meio, é você dizer o efeito do efeito da finalidade. Vou já mostrar isso aqui no exercício para vocês. Então a primeira tela, toda conclusão no estilo Enem, levanta a cabeça, tem que ter pelo menos uma vez, toda conclusão no estilo Enem, tem que ter pelo menos uma vez o seguinte desenho: preciso ter um agente que faz uma ação, que se estabelece a partir de um meio, tá certo? E algum desses elementos vai ter um detalhamento, e tudo isso ocorre com alguma finalidade. Pronto. Então, se eu critiquei o Estado, critiquei a sociedade, eu tenho que dar uma solução estatal, uma solução social. Então minha conclusão vai ter dois agentes. Mas o INEP me obriga a ter quantos? Um completo, tá certo? Todo detalhadinho na conclusão. O segundo agente pode até estar incompleto, pode até ser menorzinho, pode até não ter todos esses elementos. Tem um barulho ali atrás estranho na porta, se vocês puderem ver o que é, tá bom? É uma gritaria fora do normal, a gente até assusta. Mas aí tem que, tá? Porque tá muito, se é uma gravação, aí é que a gente tem que ajustar, tá bom? Então, vamos lá, organiza. Tá demais, deixa ele lá resolver, tá? Então, até me perdi, vamos lá. Eu posso ter até um agente incompleto, certo? Eu posso até ter um agente incompleto, mas ele não pode ser o único. Eu tenho que ter um agente completinho e o outro pode até ficar com um elemento faltando. Agora, por nós aqui, todos os agentes terão suas ações, com seus meios, com seus detalhamentos, com a finalidade específica. Aí tu vai mostrar isso a nós, vou mostrar isso para vocês. Vamos lá. Diego, qual o teu esqueleto conclusivo? Pronto, vocês têm aí, vão acompanhando com o material. Toda conclusão vai começar com um elemento de conclusão. Portanto, logo, então, assim, desse modo, destarte, certo? Por conseguinte, sugestão minha para você economizar linha. Comece pela finalidade. É obrigado? Não. Você pode começar pelo tópico frasal. Você pode dizer, desse modo, medidas são necessárias para combater esse grave problema. Tem gente que gosta de entrar assim, faz um tópicozinho curto, direto, objetivo. Só que o tópico frasal pode estar em outro momento da conclusão. Então assim, concentre em mim, por favor. Concentre em mim. Ô Júnior, pede para essa gravação ocorrer depois, tá? Pede para acontecer depois aí. Tá. Então, o pessoal, cadê a Tamara, se estiver aqui me acompanhando? Viu, Eduardo? Pede para acontecer depois aí, tá? Então, o pessoal, vamos lá, concentra. A gente pode fazer a gente pode fazer ação, a gente pode fazer meio, a gente pode fazer detalhamento, a gente pode fazer finalidade, mas o esqueleto que a gente solicita, tá? É o seguinte, primeiro, tá? Primeiro é um elemento de conclusão. Portanto, logo então assim, se quiser entrar com o tópico frasal, certo? O que é o tópico frasal? Período curto, direto, objetivo, tá certo? Que vai comunicar a essência de um parágrafo. O INEP chama mais atenção disso para seus corretores nos desenvolvimentos, tá? Para que esse tópico frasal esteja ali pelo início, tá? Imediatamente ali à vista do corretor. Na conclusão, se você quiser colocar, se tiver a linha, portanto, é conveniente que Estado e sociedade atuem de maneira mais assertiva para combater esse problema. Ponto. Para isso, urge que não sei quem faça não sei o quê. Teria feito um tópico inicial. Se você não tiver linha para isso, olha aqui para a minha lousa, você já começa com a finalidade.
Portanto, a fim de alguma coisa, com o fito de alguma coisa. O que é o fito? É o objetivo. Com a finalidade de alguma coisa, com o escopo de alguma coisa, no intuito de alguma coisa, em prol de alguma coisa. Cabe o que a quem? Eu tenho que ter um agente intensificando algo, amenizando algo, evitando algo, tá certo? Então, a fim de evitar, a fim de reduzir, a fim de minorar, a fim de minimizar um problema, a fim de arrefecer, que é esfriar um problema, a fim de resolver ou eliminar um problema. Só um detalhe. Em geral, pessoal, nas redações do Enem, a gente consegue resolver os problemas ou a gente só ameniza os problemas? Então ali eu vou usar a fim de amenizar ou a fim de resolver, na maioria das vezes? A fim de amenizar o problema, a fim de mitigar. Aprendam esse verbo, ó, mitigar. Olhe para mim. Português, redação é português. Portanto, para resolver o descarte inadequado de lixo, pessoal, onde houver vida humana vai haver descarte de lixo. Então nós não vamos resolver. Então eu vou dizer, para mitigar, para reduzir, para minorar. Tá, então é bom você ter esse português à sua disposição. Por exemplo, ninguém aqui vai conseguir resolver a insegurança pública. Você não resolve a insegurança pública. Então, no máximo você consegue o quê? Amenizar, minorar, mitigar. Aí o que é que falta a ti às vezes? A palavra. Está lá na hora e você não tem o verbo para dizer mitigar, minorar, amenizar. Está ali, ó. Portanto, vão lendo o esqueleto comigo, ó. Portanto, Diego, tu está dando um desenho de conclusão. Estou dando um desenho de conclusão. Você é obrigado a seguir isso? Não, você dá uma olhada. Tá, compara com o seu. Veja se o que eu estou dando aqui ocupa mais linha ou menos linha do que você faz. De repente isso serve para você. Tá? Então, ó, portanto, a fim de evitar alguma coisa, assim, com o fito de mitigar alguma coisa, desse modo, com o escopo de minimizar alguma coisa, compete o que a quem? Olha os verbos de ação. Compete o que a quem? Cumpre o que a quem? Cabe o que a quem? Urge que quem faça o que? Urge, vem do verbo urgir. Cuidado para não transformar em rugir. Quem ruge é o leão, que infelizmente, torcida tricolor, a gente caiu, mas uma hora a gente volta. A vitória é muito boa, a derrota é muito ruim, mas nenhuma das duas vai para sempre. Cadê a torcida tricolor? Tá certo? A nossa vida é emocionante. Aqui a moça de blusa do Fortaleza. A nossa vida, a vida do torcedor de Fortaleza, minha filha, é emocionante. É uma montanha-russa. A gente vai da Libertadores para a Série B, aí volta de novo. Os nossos rivais, o Ceará, com todo respeito aqui a todos os nossos amigos do Ceará, é um negócio mais tranquilo, né, pastor? Muitos anos na Série B, depois muitos anos na Série A. Fortaleza é essa loucura, né? E aí cada um vive as suas emoções. Nós, os tricolores, estamos hoje, né, rebaixados, infelizmente. Então, e parabéns ao Ceará que está se mantendo aí na Série A com todo o seu mérito, tá bom? Que eles têm que ser rivais fora de campo, dentro de campo, fora de campo, a gente mantém as nossas amizades, tá? Então, qual é a lógica? A fim de mitigar alguma coisa, com o escopo de reduzir alguma coisa, tá? Com a finalidade de minorar alguma coisa, olha os verbos. Compete ao governo federal, vou botar exemplos de agentes, ó. Cumpre a mais famílias, escolas e empresas. Cabe a mais instituições formadoras de opinião, e o detalhe do mais, tá? Falei isso em alguma aula. Cabe às famílias intensificar o debate sobre alguma coisa ou cabe a mais famílias? Eu queria ouvir a turma do Academia Enem. Cabe às famílias ou cabe a mais famílias? Porque se eu disser que cabe às famílias, parece que nenhuma faz. É dever das empresas potencializar o debate sobre a importância de coleta seletiva do lixo. É dever das empresas ou de mais empresas? É dever das empresas ou de um maior número de empresas? É dever das empresas ou de um maior contingente de empresas? Sempre dando a impressão ao avaliador que você percebe que já existe quem esteja adequado a uma lógica, tá, valorosa, positiva. Deu ou não deu, pessoal? Deu ou não deu, pessoal? Tá? Então vamos lá. Cumpre, compete, urge que quem faça o quê? Aí vem, o Estado, são as famílias, são as escolas, são os setores do empresariado. Eu sempre peço para você não esquecer as empresas, porque nesse raciocínio moderno, tá? Nesse raciocínio século 21, tá? A gente não deve ficar acreditando que as pautas sociais são resolvidas apenas e exclusivamente por família, escola e Estado. Família, escola e Estado. Não é só isso.
Tem família, tem escola, tem ONG, tem sindicato, tem empresa que é iniciativa privada. Imagina se a gente depender só do público para resolver as coisas. Não é. O público é muito importante. Mas entenda que você pode trabalhar, meu amor, numa farmácia, num posto de gasolina, num restaurante. E se o dono desse restaurante, ele não precisa ser olhado por você como necessariamente um malfeitor, um explorador. Não, se esse indivíduo, tá, da circunstância empresarial, ele tem um ativismo, um voluntariado empresarial, ele pode juntar os colaboradores dele e entregar uma cartilha, tá certo, sobre coleta seletiva do lixo. Ele pode entregar uma cartilha sobre como prevenir maus tratos domésticos contra crianças e adolescentes, como estar atento à pedofilia no contexto da primeira infância. Eu posso ser um empresário, ninguém me mandou fazer isto, e eu posso reunir meus colaboradores num sábado ou num domingo para um café da manhã, para discutir a empresa e falar com eles sobre, tá, o quê? Diego, a gente pode estar discutindo no ambiente empresarial, tá, pautas sociais relevantes, sobre a importância de doação de sangue, sobre a importância de doação de órgãos, sobre a importância de uma direção defensiva no trânsito. Empresas podem ter esse papel. Se eu for depender só do Estado e das ONGs e dos sindicatos, não dá, porque às vezes as pessoas, olha, muitos de vocês que estão aqui olhando para mim, tá, estão aqui no final de semana, no sábado e no domingo. Me dê um motivo. Eu disse, professor, eu não estou num cursinho durante a semana justamente porque eu trabalho. Todos vocês aqui são servidores públicos? Não necessariamente. Então alguém aqui deve trabalhar na iniciativa privada. Mas, Diego, na iniciativa privada onde eu trabalho, não tem isso não. O dono lá do negócio não fica incentivando a gente a doar sangue, incentivando coleta seletiva do lixo, incentivando o respeito à mulher na inserção equivalente no mercado de trabalho. Eu não vejo nada disso lá não. Por isso você está pedindo na redação que mais empresas, que o maior número de empresas assumam um protagonismo em estimular a sociedade a fazer alguma coisa. Então, se cair um tema lá que envolva uma mudança social, que envolva uma alteração de formação psicossocial, não dá para eu pedir isso só para o Evandro Leitão, só para o Elmano de Freitas e só para o Lula. Não dá. Eles vão ajudar muito, mas tem outra parcela, tá certo, que também compõe o país, tá, que tem um papel fundamental. Quais são? Famílias, escolas, empresas, sindicatos, ONGs, empresários. Por que não? Deu ou não deu? Vocês entenderam, pessoal? Por que você está falando isso, Diego? Porque se a gente for pegar as redações do laboratório ali no volume, se a gente for pegar as redações do laboratório ali no volume, é o pau de família, escola, família, escola, família, escola, família, escola, família, escola. Não é só isso. Entende? Tu está subordinado ou subordinada ao eixo familiar escolar durante um recorte muito reduzido da tua vida. Depois tu vai estar aí subordinado à influência social da empresa, das redes sociais. Às vezes, uma influenciadora digital ou um influenciador digital tem mais interferência sobre o que tu pensa sobre a vida do que tua mãe, teu pai ou teus responsáveis, porque eu não conheço teu arranjo familiar. Tu entende? Pode ser que tu seja uma menina que vive no smartphone, que tem 6, 7, 8 horas por dia de uso de telefone, e aí tu esteja sob a influência dessas redes. Então eu tenho que ter uma responsabilidade dos influenciadores digitais também. Imagina se todo mundo só foi influenciado a jogar em bet, tá certo? Só foi influenciado a erotização precoce, só foi Deu ou não deu? Então o influenciador digital, que também é sociedade, ele tem um papel primordial. Então está ali, ó, lá embaixo. Tu está falando de quem, hein? Da última linha aqui, levanta a cabeça. Estou falando dessa última linha, ó. Cidadãos ativistas, influenciadores digitais. Esse pessoal, para você parecer um aluno mais descolado no Enem, tá? Para você não ficar, a família é a escola, a família é a escola. Compete a mais influenciadores digitais. Ampliar o debate nacional sobre alguma coisa. Tu imagina que eu sou uma corretora do Enem e olho para um texto teu, em vez de tu ficar, ó, a família tem que dizer isso, a escola tem que fazer aquilo, e o Estado tem que fazer não sei o quê. Só, olha, é conveniente, tá? Urge que, tá? É imprescindível que mais influenciadores digitais, ambientes empresariais, potencializem o debate social sobre a gravidade de não sei o quê. Joia! Então o aluno de 16 anos, teoricamente, aí você vai dizer, eu não tenho 16 anos, mas para a corretora você tem. Ela não sabe quem é você, teoricamente você é concludente do ensino médio. Pessoal aqui, eu tenho alunos de todas as idades aqui. Tá? Eu tenho de 15 anos, eu tenho a dona Regina, eu tenho... Então assim, ó,
Eu tenho da pessoa sexagenária, da pessoa idosa pela letra da lei brasileira. Quem são os idosos pela letra da lei brasileira? Aqueles que têm 60 anos ou mais. Eu tenho pessoas aqui com 60 anos ou mais, eu tenho 50 mais aqui, eu tenho os 40 mais aqui, eu tenho os 30 mais, os 20 mais, tá certo? Tem os 18 mais e os 18 menos aqui. Todo esse pessoal faz prova. Só que aos olhos do corretor, você tem 16 anos, você é concludente do ensino médio, 16, 17, não sabe quem é você. Tá? Então assim, esse pessoal gosta de ler, quando eles vão avaliar as redações de vocês entendem o seguinte: famílias têm um valor, escolas têm um valor, mas empresas também têm, ONGs também têm. O ativismo virtual hoje domina muitas ideologias. Vocês já ouviram falar dessa expressão? Ó, existe uma guerra de narrativas no país. Pois é. Essas narrativas hoje, às vezes, não estão no domínio da escola e da família, estão nas redes. E muitas dessas narrativas estão aqui, ó, por influenciadores digitais. Se mais deles tiverem responsabilidade social, se mais deles tiverem engajamento com as causas relevantes para o país, para a comunidade como um todo, isso será positivo. Deu para entender o que a gente fez uma conclusão? Ok, para frente. Aí eu vou dizer o outro agente. Além disso, ademais, outro sim, a mesma coisa além disso. É necessário também, cumpre também, urge ainda, que mais famílias, escolas, empresas façam mais não sei o quê. Então esse é o esqueleto de conclusão. Vocês têm aí no material, confere. Tudo que tiver preenchido aqui, pessoal que está me vendo pelo YouTube, e vocês que de repente queiram ver as marcações desse slide em outro momento. Tudo que tiver marcado aqui na minha lousa, está na minha aula no YouTube, disponibilizado para vocês, tá? Então depois do esqueleto conclusivo, vamos lá. Nas redações, a gente costuma se dividir entre Estado e sociedade também na conclusão. Então quem é o Estado? Mas o Estado é o poder executivo, é a gestão pública, são os prefeitos, os governadores, o presidente da república, os ministérios. Quem é o poder legislativo? São os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores. Eu falo desse povo todinho na redação? Depende. Quem é o poder judiciário? É a justiça brasileira. Para além disso, tem o Ministério Público, para além disso, tem os tribunais de contas. Então deixa eu te dizer uma coisa, presta atenção. Ó. Eu estou aqui na maior sala de aula da América Latina, numa academia Enem, o AE voltou, beleza. Aí eu saí daqui e fui pegar meu ônibus, tá? E aí eu senti necessidade de segurança urbana. Quem deveria oficialmente, ou não é nem oficialmente, o termo não é nem este, é prioritariamente estar oferecendo a minha segurança no traslado entre o Academia Enem e o terminal? É a Prefeitura de Fortaleza, é o governo do estado do Ceará ou é a presidência da República? Trocando em outras palavras para ver se vocês me entendem. Era para ter ali até o terminal a guarda municipal mais presente, a polícia militar mais presente ou o exército mais presente? Vocês sabem responder isso? Vocês sabem responder isso? Vou trocar de tema. Já eu volto para a segurança. Vamos falar de limpeza urbana, lixo. Professor, lá na minha rua, o lixo está acumulado. Aí a culpa é do presidente da república? É isso? O presidente que resolve o lixo da tua rua? É o governador do estado que resolve o lixo da tua rua? Ou a coleta de lixo, tá, é responsabilidade municipal? Tá. Entendi. Então tem temas, professor, que são mais responsabilidade dos municípios, outros que são mais responsabilidades do Estado, tipo governo de Estado, e outros que são mais responsabilidade de governo federal. Segurança pública, por exemplo, é responsabilidade de governo de Estado. Então a guarda municipal pode ajudar? Pode, mas teoricamente é para ela estar protegendo o patrimônio público, teoricamente, protegendo ali uma praça, um prédio público. Quem é para oferecer tua segurança é a polícia militar. Tá certo? Isso é, enfim. Aí, Diego, e o exército? Segurança nacional, o Brasil está sendo invadido, aí é o exército. Você entende? Aí na hora da redação, o que é que eu vou dizer? Se eu não quiser entrar nesse debate, cabe ao governo federal, cabe à União, nem cabe ao governo federal, cabe ao Estado. O governo federal está dentro do Estado. O Estado é maior do que o governo, olha aqui para mim. Na dúvida, cabe ao Estado ou cabe ao governo? Eu queria um coro no Academia Enem. Na dúvida, cabe ao Estado ou cabe ao governo? Não senti segurança. Cabe ao Estado com E maiúsculo ou cabe ao governo com G maiúsculo?
é o Estado, porque dentro do Estado brasileiro eu tenho poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, e governo é poder executivo. Dentro do Estado existe o governo, como dentro do Estado existe a justiça, que é o judiciário, como dentro do Estado existem os deputados estaduais, os deputados federais, que são legislativos. Então assim, às vezes as pessoas escrevem bobeira na redação e nem notam, e um corretor mais atento cobra. Eu vou falar, vocês me corrigem. Conclusão: portanto, a fim de mitigar o problema tal, compete ao governo federal punir com mais rigor os indivíduos envolvidos no crime organizado. Me corrija. Cabe ao governo federal punir com mais rigor os indivíduos envolvidos. Me corrija. Me corrija. Pessoal, o governo federal, ele tem papel punitivo. O presidente da República tem um chicote punitivo. Tá? Então, punição, quem estabelece, tá certo? Quem executa a punição é o que? O Poder Judiciário, é a Justiça que pune. Tá? O Executivo faz o quê? Regula orçamento, amplifica investimento, mais verbas, alguma coisa, mas punição não é com o governo. Diego, aí se eu quiser pedir punição, cabe ao governo ou cabe ao Estado? Cabe ao Estado, porque dentro do Estado tem a Justiça, que está dentro do Estado. Deu ou não deu? Deu ou não deu? Cabe ao governo elaborar uma legislação, tá certo, mais específica para os trabalhadores por aplicativo, diante do fenômeno da uberização. O governo federal tem que elaborar, Dudu, o governo federal tem que elaborar uma legislação mais rigorosa. Ei, pessoal, tudo bem que algumas legislações possam vir a partir de atos presidenciais, mas em geral quem elabora lei é poder executivo, é poder legislativo, é poder judiciário? Legislativo. Então compete ao poder legislativo brasileiro ampliar a legislação, ou então instrumentalizar um novo dispositivo jurídico que possa trazer mais segurança aos trabalhadores por aplicativo. Entendeu? Mas não é o governo federal em geral. Então essas coisinhas, seria muito se você soubesse. Diego, na hora, se eu não tiver certeza, meta o Estado, que tudo está dentro do Estado. Tudo está dentro do Estado. Tudo compõe o Estado brasileiro. A Justiça está dentro do Estado brasileiro, o Legislativo está dentro do Estado brasileiro, a Presidência da República está dentro do Estado brasileiro, Fortaleza está dentro do Estado brasileiro. Deu ou não deu? Tá certo? Para frente, só um minutinho, para frente. Então eu tenho aqui Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas, são alguns dos agentes estatais que tu pode ter. O que é que eles fazem na redação? Investimento em alguma coisa, informação sobre alguma coisa. Grandes legislações nacionais estão sendo descumpridas e eles próprios precisam cumprir. Aí eu botei aqui alguma coisa para você fotografar, anotar. Não tenho tempo para isso não. Tá no YouTube. O governo federal tem que intensificar investimentos em alguma coisa. Por meio... Eu sou o presidente da República. Olha aqui para mim. Eu sou o presidente da República. Aí hoje eu acordei com vontade de investir mais em saúde. Como é que eu faço? Aí eu vou lá vamos lá. Eu vou lá no cofre do país, pego um saco de dinheiro e jogo na saúde pública. É assim que funciona? Então, para o governo intensificar investimentos, ele precisa primeiro de um orçamento, confere? E se ele vai mudar o orçamento, você não tem que dizer o meio na redação? Por meio de um planejamento orçamentário, por meio de uma redefinição de prioridades econômicas. Eu anotei ali para vocês. Às vezes o que falta a você é o português, eu estou lhe dando português. Portanto, a fim de mitigar o problema tal, compete ao governo federal intensificar investimentos em saúde pública, por meio de um replanejamento de prioridades orçamentárias, por meio de uma redefinição de prioridades econômicas. Isso que tu está falando, está bem ali, a tela aqui fechou um pouquinho, a tela, voltou, tá? Por meio da destinação de mais recursos, o ministério pode ser um meio, mas um replanejamento orçamentário pode ser um meio. Anotem essas palavras. Vou pedir, tomem nota, pega a caneta. Puxa uma setinha aí. Tomem nota. Estado, poder público. A gente não pediu para intensificar investimento, não foi? Para potencializar investimento, não foi? Eu estou adorando a atenção de vocês, muito obrigado.
Ele não pediu, a gente não está pedindo para potencializar investimento, para intensificar investimento. Então, se eu sou o presidente da República e vou potencializar investimento em alguma coisa, o meio para isso é um replanejamento. Anotem essas palavras, vocês vão anotar e vão lembrar. Replanejamento, redefinição, sempre tem replanejamento, redefinição, refeitura. O que, Diego? O que é isso? Calma, que eu vou ditar, você vai entender. Replanejamento, redefinição, refeitura, repactuação. Tá bom. Replanejamento, redefinição, refeitura, repactuação. Aí você anota do lado. Só mais uma vez, tá? Replanejamento, redefinição, repactuação, refeitura de prioridades econômicas, de prioridades monetárias, replanejamento de prioridades econômicas, repactuação de prioridades monetárias, tá? Refeitura orçamentária, de planejamento orçamentário. Ei, Diego, o que é isso, hein? Refazer. O que é isso, hein? Eu estou pedindo para o governo intensificar investimento. É só abrir a carteira, tirar o cartão e passar, ou precisa de um orçamento? Aí, para refazer o orçamento, eu tenho que dizer, olha, eu preciso de uma refeitura de prioridade orçamentária que seja capaz de alguma coisa, que viabilize alguma coisa. Turma, olha, todo mundo para mim. Toda vida que eu peço uma refeitura orçamentária, um replanejamento orçamentário, que seja capaz de viabilizar, que oportunize alguma coisa, eu estou fazendo o detalhamento. Toda vida que tu escreve assim na conclusão, ó, que seja capaz de não sei do que, tem que potencializar investimentos por meio de um replanejamento orçamentário, que seja capaz, que viabilize, que oportunize melhores condições de trabalho, tá certo? A fulano de tal, ok, então o que seja capaz, o que viabilize, o que oportunize, vai funcionar aí como detalhamento do meio, tá? Como detalhamento. Tem aí no teu material? Tem. Diego, e se eu não quiser que o governo invista? Porque às vezes o tema não parece, vou caminhar aqui entre vocês, às vezes o tema não parece um tema de dinheiro. Tá? Então, por exemplo, estão pedindo para eu falar de doação de sangue. Eu não acho que tenha que construir centros, tá certo, para o armazenamento de sangue. Eu acho que não é bem por aí, eu acho que não é construir, contratar. Eu acho que a gente precisa fazer campanha. Ampliar os informes elucidativos, tudo bem que gasta com isso, ok. Mas o centro da ação não é o replanejamento, o centro da ação é, o governo tem que intensificar informes elucidativos, campanhas preventivas, informes sociais, tá? Por meio das mídias de amplo alcance, por meio das redes sociais, como Facebook, X, antigo Twitter, Instagram, TikTok. As redes sociais podem ser um meio de o Estado divulgar campanhas. Ô turma, eu posso estar com o meu Instagram aberto, ou com o meu Facebook aberto, ou com o meu X aberto, ou com o meu TikTok aberto. Olha aqui para mim. E aí, olhando lá os vídeos, entra um patrocinado. Não é normal? Você está lá no Instagram, entra um patrocinado. Olhou um outra história, entra um patrocinado. Por que não um patrocinado do Ministério da Saúde? Por que não um patrocinado do Ministério da Justiça e Segurança Pública? Por que não um patrocinado do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima? Entende? Então o Estado também pode fazer suas campanhas, ampliar o orçamento para suas campanhas, por meio das redes sociais, por meio das mídias de amplo alcance, o Estado pode ampliar informes elucidativos por meio de um ministério. Ei pessoal, ó o pessoal errando na redação, ó, sei que tá, meu olho bateu no seu, vamos lá. Cabe ao governo federal, em parceria com o Ministério da Educação, ampliar o debate nacional. Me corrija. Eu cometi um deslize conceitual. Eu disse que o governo federal, em parceria com o Ministério da Educação, me corrija. Ninguém vai me corrigir? O governo federal não pode não fazer uma parceria com o Ministério da Educação?
O Ministério da Educação já é o governo, é um ramo do governo, é um braço do governo. Se eu sou ministro, eu estou atuando em nome do governo. Então o governo não faz parceria com o ministério pode ser o meio. O governo federal pode potencializar os investimentos nas escolas de tempo integral por meio da destinação de mais recursos ao Ministério da Educação, pois isso será fundamental para não sei o quê. Acabou, o ministério foi um meio. Ele não fez uma parceria com o governo. Ele é a capilarização da atuação governamental. Deu para entender ou não deu? Para frente. Ok. Diego, saindo aqui do estado. Ok. Aí eu estou mostrando campanhas. Às vezes o aluno fica com receio de mexer com campanhas elucidativas, com informes preventivos. E eu estou tentando mostrar, tá certo? Que essas campanhas, que esses informes, eles estão na nossa vida todo dia. Se você der uma volta pela rede social, está aí. Campanha para trânsito, tá certo? Campanha para tu se vacinar. Campanha, você conhece o Zé Gotinha? Campanha aqui, olha a chancela do governo federal. Olha a chancela do SUS. Eu tenho várias campanhas na área da saúde. Eu tenho várias campanhas em torno das mulheres. Eu tenho várias campanhas, enfim. Essas imagens que eu estou colocando aqui, passando mais rapidamente, é uma demonstração. Levanta a cabeça. Momento importante da aula. Olha para cá. Isso que está passando aqui, nada mais é, eu vou falando e você olhando para a lousa. Nada mais é do que o que você escreve na redação. Que é pedindo o quê? A intensificação dessas campanhas. A potencialização dessas campanhas. A destinação de mais recursos para que esses informes elucidativos atinjam a mais pessoas. Por exemplo, isso aqui não é uma arte minha. Eu, Diego Pereira, não criei isso aqui. Está aqui a chancela do Ministério da Saúde, a chancela do governo, tem aqui, endometriose. Você sabe o que é? Levanta a cabeça e olha para mim. Levante o braço com muita honestidade. Quem já viu essa campanha em algum canto? Um aluno, 2 alunos, 3 dentro dessa multidão. O fato de 3 terem 4, 5. O fato de 5 alunos no meio dessa multidão terem levantado o braço, dizendo que já viram essa campanha, significa que ela existe ou que ela não existe? Ela existe, mas ela precisa ser o quê? Ampliada, massificada, potencializada. Isso é de graça ou envolve recurso? Então eu tenho que intensificar investimentos para patrocinar esse tipo de mensagem, para ampliar esse tipo de informe, com cartazes em espaços públicos, com outdoors, com backdoors, tá certo? Com mídias de amplo alcance, como as redes sociais, a fim de quê? A fim de que mais brasileiros estejam cientes de alguma pauta. Deu ou não deu, pessoal? Deu ou não deu, pessoal? Para a gente poder escrever na conclusão da redação, a gente tem que saber o que é a vida real. A vida real é isso aqui existe, mas você precisa ampliar. Existem ótimas campanhas governamentais, tá? CNJ, nem é governo, é justiça. Bloco do respeito e a proteção estão um ano todo. Fique ligado na importância dessas dicas. Respeite a autonomia da mulher. Não é não. Beleza, só que às vezes esse tipo de campanha é subutilizada. É subutilizado o tipo. Para frente. Então, estou mostrando aí várias campanhas existentes. Saindo da parte governamental, turma, Estado faz o quê? Intensifica investimento, amplia informe elucidativo, ou ainda cumpre melhor alguma legislação existente. Como? Investindo mais em infraestrutura, informando mais a população. Você não entende não esse negócio da lei, como é? Já falei algumas vezes. Se eu pego meu carro na saída do Academia Enem, tá certo? E saio cantando pneu aqui na Parangaba, tá certo? Ultrapassando o limite de velocidade. Quem está infringindo a lei, sou eu ou é o Estado? Sou eu, tá? Mas se eu pego o meu mesmo carro, vou ao hospital público buscando um atendimento, a marcação de uma cirurgia eletiva, tá certo? Tentando de repente alguma atenção que me é garantida pela saúde. E eu não consigo. Quem está descumprindo a lei, sou eu ou é o Estado comigo? Que a Constituição me garante pelo artigo 9. Então, assim, às vezes é o próprio Estado que descumpre a lei. Como? Deixando de oportunizar escola, hospital, rodovia, ciclofaixa, segurança. Então, lembrem isso. Pode cair um tema, levanta a cabeça. Pode cair um tema lá no dia que tu olha e diga: rapaz,
Tudo bem que a sociedade precisa pressionar mais sobre isso, tá certo? A gente precisa de mais ativismo em torno disso. Olha, mas o Estado poderia potencializar aqui o acesso à informação sobre isso, ou potencializar a infraestrutura para a gente ter mais acesso a isso. Pronto, ok? Para frente. Se for mexer com as famílias, mas eu vou mexer com as famílias. Famílias, ei, ó o português, ó o português. A tela está falhando aqui, tá? Família. Família faz o quê? Preste atenção. Lá na nossa casa, a gente pode dialogar mais sobre alguma pauta, sim ou não? Eu queria um coro. A gente pode dialogar mais sobre alguma pauta, sim ou não? Eu queria ouvir. Tá, esse diálogo maior pode ser por meio de debates no ambiente doméstico, sim ou não? Pois vamos criar uma jogada ensaiada. Compete a mais famílias dialogar mais sobre o tema tal. Por meio de quê? De debates mais recorrentes nos lares. Aí você, a menina tomando nota ali, ó. Compete a mais famílias ampliar os diálogos sobre a importância de não sei o quê, por meio de mais debates domésticos. Aí você vai e acrescenta, pois esse tipo de prática é fundamental para não sei o quê. Esse é o seu detalhamento. Que seja capaz de viabilizar uma consciência cidadã sobre não sei o quê. Isso é o seu detalhamento. Mas a essência foi, famílias têm que intensificar o diálogo por meio de debate. Faça o contrário. Famílias podem debater mais uma pauta em casa, sim ou não? Por meio de diálogos mais recorrentes nos lares. Você só trocou as palavras. Famílias podem dialogar e debater mais recorrentemente nos lares, sim ou não? Por meio de reuniões domiciliares mais frequentes. Diego, eu estou entendendo, tu está me dando a conclusão todinha. Compete a mais famílias potencializar diálogos e debates sobre a gravidade do tema tal, por meio de reuniões domésticas mais frequentes, que sejam capazes de viabilizar não sei o quê. Está aí ela aqui bem caladinha anotando, essa minha conclusão está semi-pronta. Porque é isso que eu estou falando, garota. Isso que eu estou falando serve para um tema específico, ou serve para os temas que couberem em relação ao maior debate familiar, para todos os que couberem para isso. Então, se cair um tema lá no Enem que mereça maior discussão, compete a mais famílias potencializar o debate sobre alguma coisa, por meio de diálogos mais recorrentes nos lares. Diego, potencializar os diálogos por meio de debates. Diego, potencializar diálogos e debates por meio de reuniões domiciliares, por meio de rodas de conversa mais constantes nos lares. Aí você puxa uma vírgula e bota um pois esse tipo de prática é fundamental para alguma coisa, visto que esse... Diego, por que tu está mandando puxar um pois? Eu tenho que fazer, é porque tu tem que ter um detalhamento. E o detalhamento normalmente são estruturas explicativas. Nananana, pois isso é fundamental para não sei o quê. Nananana, visto que essa prática é preponderante para não sei o quê. Nananana, que seja capaz de não sei do quê. Olha, eu quero intensificar investimento em segurança por meio de um replanejamento de prioridade orçamentária, que seja capaz de destinar. Pois esse tipo de prática é fundamental. Ponto. Além disso, aí depois do além disso, eu vou para outra gente. Estava falando do Estado, agora eu vou falar das famílias, das empresas, das escolas. Então, o que é que as escolas fazem? Elas debatem mais uma pauta, elas combatem alguma cultura, tá certo? Elas dialogam mais intensamente. Beleza. Diego, famílias, tá. E as escolas? Tá aí, ó, foto ou YouTube. O que é que escola faz? Diego, escola também amplia o debate, que nem a família. Escola também amplia a discussão, que nem a família. Escola também promove a cultura de alguma coisa, que nem a família. Certo? Beleza. Só qual o detalhe? A família faz como? Diálogo, debate, tá? Reunião doméstica. E escola faz o quê? Quais são os meios? Palestras, seminários, peças teatrais, feiras culturais, visitas orientadas a determinados ambientes, exibição de documentários. Geralmente, quando a senhora quer levantar uma pauta na sua casa, a senhora não reúne sua família e diz, agora eu vou exibir um documentário aqui. Mas a escola faz. Sabia que a escola faz, mas a empresa também pode fazer? Eu posso ser um empresário mediano, eu tenho uma pastelaria, eu tenho uma sorveteria, tenho 4, 5 colaboradores.
Eu posso aqui no dia de sábado, discutindo as nossas ações para o Natal. Gente, depois desse lanche que a gente discutiu aqui, a nossa estratégia para vender mais açaí aqui no bairro, eu queria exibir aqui um documentáriozinho rápido, tá certo? Sobre os riscos que as nossas crianças nossas crianças estão submetidas quando elas estão na internet. E eu sei, fulano, eu sei, cicrano, eu sei, beltrano, que você tem filho. Então fiz questão de trazer esse videozinho aqui hoje. São 10 minutinhos, nós vamos assistir, vamos voltar ao debate empresarial. Uma empresa pode fazer isso. E ela participa da formação de valores. Às vezes, o pessoal que trabalha aqui, no ambiente privado, quem não é servidor público, às vezes você passa mais tempo no trabalho do que em casa. Então, se o ambiente de trabalho, que a gente chama de ambiente laboral, for um ambiente que incentive alguma prática cidadã, que promova algum debate produtivo para a sociedade, isso é legal. Às vezes você trabalha numa empresa que tem assim, tem lá pregado na parede, nossa missão, nossos valores. Às vezes o colaborador introjeta aquilo, positivamente. Tá? Então, quando um aluno de 16 anos, você vai dizer, mas eu não tenho 16. Às vezes tem na empresa, mas nem toda empresa faz o que está nos seus valores. O senhor concorda com isso? Concordo, você está banhado na razão. Só que eu não vou dizer isso numa redação de 30 linhas. Eu vou enaltecer o exemplo positivo. Eu vou dizer que as empresas poderiam ter esse papel. Se alguém coloca isso lá e não cumpre, aí é uma questão lá pontual de quem não cumpre. Mas a iniciativa de exibir esse valor tem um valor. Agora, se não estão executando, aí paciência. Entende? Mas assim, a essência da ação é nobre. Dizer, colaborador, está aqui uma cartilha. Tá certo? Você é obrigado a seguir? Não, estou te entregando aqui, porque você está aqui conosco, eu queria que você entendesse sobre algumas demandas sociais relevantes. Então está ali, escolas, universidades, setores do empresariado, o que é que eles fazem? Ampliam alguma coisa, valorizam mais alguma coisa, é o quê? Agem contra algum preconceito, a favor de alguma coisa. Como? Aí está ali anotado, palestras, seminários, peças teatrais, feiras culturais, cartilhas educativas, documentários, ok. Depois a imprensa, o que é que a imprensa faz? Cuidado para você não botar na sua redação, vão anotando ou fotografando. Se não quiserem pegar no YouTube, essa água é minha ou já está mexida? É minha? É minha? Tu abre aí, Júnior, para mim, por favor. Posso ir? Posso ir? Fica à vontade. Saiu ruim a foto, deixa eu ficar no meio, ver se está certo. Bora. Ficou pior, foi? Mas tu não é a menina que eu estava tomando a batatinha não, né? Não é tu não, né? Cadê a moça que eu... Bora. Beleza? Posso ir? Então assim, imprensa. Cuidado para não colocar a imprensa, que alguém coloca, como principal agente na redação. Portanto, é dever da imprensa ampliar o debate no seu... Calma que é a redação do Exame Nacional do Ensino Médio. Antes de a Globo ter um dever, de o SBT ter um dever, de a Record ter um dever, as prefeituras têm, os governos de estado têm, o governo federal tem, as empresas, as escolas. Se você colocar a resolução de um problema nos ombros da imprensa, é demais. O ideal é que a imprensa seja um meio. Olha, ampliar o debate, não, por meio da imprensa. O governo federal pode ampliar informes elucidativos que esclareçam a população sobre o risco do sexo desprotegido contra as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Como é que o governo vai fazer isso? Por meio da imprensa, por meio das redes sociais. A imprensa, o ideal é que ela seja um meio, botei lá em cima. Normalmente funciona como meio para ações do poder público. Se você for citar a empresa como agente, o meio podem ser os debates, os noticiários, as novelas, as mesas redondas, tá certo? A imprensa tem que ampliar o debate tal, por meio da exibição de documentários, por meio da abordagem do assunto tal. A Globo tem feito isso em algumas novelas. Então eu quero discutir a pauta do preconceito étnico-racial. Aí essa pauta está onde? Na dramaturgia.
no filme, na série, na novela. Olha, eu quero discutir a pessoa com TEA. Aí bota um personagem com TEA onde? Na novela, na dramaturgia, horário nobre. Aí eu quero discutir a LGBTQIA+, PN+, fobia. Tá, aí bota essa pauta onde? Na dramaturgia, na novela, em horário nobre. Oi? Na vida, tudo que envolve a adolescência, tudo que envolve essas demandas. Então, assim, algumas novelas, alguns filmes, algumas séries servem para isso. Por exemplo, Stalking. Aí vem aquela série global, Beberrena, para discutir, tá certo? A coisa da perseguição, para discutir essa pauta da importunação intransigente, diz. Não precisa, ele me perguntou para quem não escutou. Na hora de citar uma novela, eu tenho que saber o autor, a autora da novela? Não precisa. Na novela tal, exibida pela Rede Globo, exibida pela emissora tal. Se não souber o ano, não tem problema. Você citou a novela, citou a emissora, por exemplo, e minimamente o enredo que você quer abordar, qual é a autora da novela? Às vezes, isso é irrelevante. O relevante é o quê? A novela e a temática que você quer citar. Certo? E esses repertórios, neste ano, a minha próxima aula é só sobre repertório inusitado, para não ficar, próxima aula, o que é repertório, aspas, de bolso, o que é que não é. Pronto, ok? Para dar uma luz a vocês. Tá, depois da imprensa, eu coloquei aqui os cidadãos ativistas. O que é que eles fazem? Protestos por qual? O que é que vocês, aqui sentados, olha aqui para mim. Você mora na rua? Tema da Unifor agora de manhã. Hoje houve o vestibular da Unifor, nossa parceira. Sabe qual foi o tema da Unifor? Situação de rua. Você mora na rua, ao relento, abandonada? Mora não, né? Se você não mora na rua, ao relento, abandonada, você não tem nenhuma relação, você não tem nenhuma responsabilidade com quem mora na rua, ou o ideal é que você tivesse maior sensibilidade com os seus compatriotas que moram na rua. Beleza, aí o que é que ela tem que fazer? Doar o que ela tem, muito ou pouco que seja, se desfazer do que ela tem e atuar no voluntariado. Isso é uma alternativa. Se ela tiver tempo para esse dia, eu não tenho R$1 para dar, mas eu tenho meu tempo. Entendeu? Então eu participo de uma ação voluntária da igreja de que eu participo, a gente vai entregar um sopão tal. Eu não entro custeando o sopão porque eu não posso, mas eu estou lá entregando, ajudando. Ok, tá certo? Voluntariado é uma maneira de a sociedade ajudar, doando os excessos e tal, mas tem outra maneira. Qual outra maneira? Ativismo, que é o que a gente pede na redação. Protestos pacíficos. Você não mora na rua. E eu perguntei sabendo, obviamente. Aí, não mora na rua? Mas você pode curtir a postagem de quem diz que está indignado com essa situação. Você pode compartilhar quem posta isso. Você mesma pode postar isso. E você pode votar na democracia, né? Porque a gente mora no Estado Democrático de Direito. Participação social no processo. Isso se dá pelo sufrágio, pelo voto. Você pode votar em candidatos expressamente comprometidos com essa agenda, que tenham prometido mitigar a situação de rua. É assim que você ajuda quem mora na rua. É só dando as coisas? Não. É votando em quem promete melhorias para isso, tá certo? Dando visibilidade virtual a esse tema, curtindo, postando, compartilhando. Você ajuda quem mora na rua. Você não tem R$1 para dar. Diego, não tem um pau para dar numa gata. Tudo bem. Dê tempo, dê visibilidade, dê curtida, dê compartilhamento, dê voto a quem, de repente, porque quando eu digo isso, a pessoa dê voto, porque na redação você fala de cidadania. Então, dentro de um país democrático, o exercício da cidadania está em respeitar as leis, entender a dignidade alheia, preservar a natureza, mas também se comprometer com o processo democrático, exercer o sufrágio, o voto de maneira responsável. Então, quando o aluno diz isso, rapaz, eu não consigo resolver o saneamento do meu bairro, não. Por exemplo, moro num bairro em que o saneamento não está legal. O que é que eu, cidadã, tenho que fazer? Ir com a pá e uma enxada e eu mesmo abrir o esgoto? Não. Mas eu posso votar em quem promete melhoria para isso. Eu posso protestar contra isso. Eu posso me engajar numa ONG do bairro, tá certo? E me associar a essas pessoas nessa reivindicação coletiva. O nome disso é ativismo social. Aí qual é o contraponto a isso? Inércia reivindicatória, tá certo? Tá, tem urgência aqui, o João Guilherme,
o seu pai, o Francileudo, está te aguardando ali fora com urgência. Guilherme, o seu pai, Francileudo, está ali fora te aguardando com urgência. Tá? Júnior, eu estou no tempo aí? Tá. Vocês entenderam, pessoal, o que é o ativismo? Protestar, postar, curtir, compartilhar, atuar em causas voluntárias, votar em candidatos comprometidos com agentes. Diego, só mais uma vez, pode falar disso? Pode. Isso é exercício de cidadania. Você não politizando a redação, falando de político A, político B. Ninguém está falando de político A, político B. A gente está dizendo que o voto tem um papel fundamental, tá? Na realização de visibilidade para algumas pautas. Então existem, tá? Candidatos que dão visibilidade à pauta X, à pauta Y, à pauta Z na democracia. Eu quero mais visibilidade a essas pautas. Eu posso curtir, compartilhar assuntos sobre essas pautas, mas posso também, no exercício do sufrágio, valorizar esses indivíduos que enaltecem essas pautas. E essa é a democracia. Tem nada a ver com politizar para um lado ou para o outro do espectro a redação, porque não é isso que a gente está pedindo. Deu ou não deu? Para frente. Para concluir. Aí tem, evite pedir simplesmente conscientização, tá certo? Que as pessoas têm que se conscientizar, que todo mundo tem que ser consciente, tá? Se for botar conscientização, fale de finalidade disso, tá? Está aí anotado, não precisa anotar porque já está no material, não precisa bater foto não, porque já está no material isso aqui. E o importantíssimo 2 é você não usar o nós na redação. Devemos fazer isso, é nosso dever fazer aquilo, tá certo? Ok. Por último, botei uns exemplos de detalhamento. Como é que detalha o agente? Fazendo um aposto para ele, Cadê? Como é que detalha o agente, Diego Pereira? Compete às famílias. Voltou aqui, cadê? Me ajuda, Júnior. Travou para o passador. Tá. Cumpre ao Ministério da Igualdade Racial. Botei uma oração adjetiva explicativa. O qual é um dos principais responsáveis pelo combate ao racismo estrutural. Promover informes elucidativos. Potencializar as campanhas. Então, quando você faz um aposto para o agente, você detalhou o agente, uma oração adjetiva para ele, tá? Ela tem função de adjunto adnominal, toda oração adjetiva, mas essa tem valor de aposto, certo? O que mais? Vai detalhar a ação, você dá exemplos da ação, botei no material, tá? Isso fica para a leitura de vocês. Não usem como detalhamento de ações as orações adjetivas, essas orações que sejam capazes, que viabilizem, que oportunizem alguma coisa. Elas não servem para detalhar a ação, elas servem para detalhar o meio, mas a ação não, é uma observação que está aí. Tá? Tem o detalhamento de meio, tá? Que você sempre coloca, visto que, já que, pois, estão aí exemplificados. E os detalhamentos de finalidade, que são os desdobramentos. A fim de alguma coisa e assim de mais outra. A fim de alguma coisa e desse modo de mais outra. Tá? Então, toda vida que uma finalidade é desdobrada em um efeito, certo? A gente tem o detalhamento da finalidade. Tá joia? Aí coloquei aí mais uma telinha e vou deixar essa conclusão marcada para vocês. Desafios para o enfrentamento da violência nas escolas. Vamos lá, finalidade. Portanto, a fim de antecipar-se a violência, Estado, agente, por meio de campanhas elucidativas, meio. Ação, potencializar alguma coisa. Botou o visto que, tá certo? Ele vai funcionar, tá, com um papel de detalhar, tá certo, alguma circunstância, tá, dentro da estrutura redacional. Cumpre a mais famílias e até os próprios ambientes escolares. Agente, amplificar a identificação do suporte não só a estudantes, mas também a profissionais de educação que padecem de uma mente instável e suscetível a práticas violentas. Essa é a ação, tá certo? Concentra. Aí tem o meio. Por meio disso, daquilo, botou a oração adjetiva, detalhou. Aquele visto que lá em cima, alguém em 2025 pode aceitar, não houve essa menção no treinamento de 2025, mas em outros anos condenaram o detalhamento, tá, com oração adjetiva. Ali não é oração adjetiva, é um visto que, então não estaria problemático. Toda vida que você bota pois, já que, visto que, uma vez que, detalhando um agente, pode.
O que é que não pode com a gente? Pronome relativo. Que seja capaz, que viabilize. Isso não pode ser para o agente, só pode para o meio, por exemplo. Tá? Então ali está certinho em cima, está certinho embaixo também de verde. O visto que traz uma estrutura explicativa ou causal, não é pronome relativo. Pronome relativo tem o que aqui, ó? Que sejam capazes, oração adjetiva. Aí, ó, toda vida que você fecha a conclusão, desse modo, dessa forma, será possível reduzir alguma coisa, minorar alguma coisa, prevenir alguma coisa, mitigar. Tá, então quando você faz isso, você acaba dando uma segunda finalidade ou detalhando uma finalidade anterior. Então estou deixando aqui, volta por favor, estou deixando aqui uma conclusão marcadinha, tá? Minha próxima aula com vocês é só sobre repertório e aposta em temas. Só repertório e tema, o esqueleto dissertativo foi todo trabalhado. Nós tivemos aqui aula sobre introdução, aula sobre desenvolvimento, aula sobre conclusão e vamos ter o fechamento aí nas semanas posteriores.